tem mais gente comentando o assunto. O Leonardo Borchat pergunta: corremos o risco de perder uma propriedade escriturada comprada de boa-fé em 1999? Essa pergunta do Leonardo nós vamos fazer já para o nosso convidado. Ele que é diretor da área jurídica da CNA, o Rudi Ferraz, vai responder a esta e outras perguntas de grande interesse da nossa audiência. Vamos saudar então o Rudi Ferraz. Rudi Ferraz, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. Eu que agradeço. Rudi, primeira pergunta para você. Áreas escrituradas e compradas de boa-fé podem ser transformadas em áreas indígenas agora com o fim do marco temporal decidido pelo STF? Bom, essa é a grande preocupação, né? A decisão do Supremo Tribunal Federal retira toda a previsibilidade do processo de demarcação. Então, áreas registradas, áreas com títulos expedidos há mais de 100 anos, podem ser, sim, reivindicadas pelas comunidades indígenas e, fatalmente, o processo sobre demarcação pode recair sobre elas. Então, essa decisão reestabelece um quadro, né, de insegurança jurídica ao modificar essa jurisprudência que há muitos e muitos anos já se consolidava no Supremo Tribunal Federal. Essa é uma grande preocupação e ela repercute de outra forma por uma pergunta também recebida por nós aqui pela audiência que diz assim: com o fim do marco temporal, qualquer área no Brasil pode virar terra indígena? Kellen, essa é justamente a nossa preocupação. O marco temporal era uma baliza objetiva onde qualquer cidadão poderia ter certeza de que seu imóvel poderia ou não ser reivindicado para uma área, para uma terra indígena, né? Consequentemente, a retirada dessa baliza objetiva, estabelecendo conceitos extremamente subjetivos ao processo, relativizam como um todo a segurança jurídica. Ou seja, qualquer área onde uma comunidade indígena se reivindicá-la para uma demarcação, poderá sim, eventualmente, ser demarcada, sofrendo todas as consequências de um processo de demarcação. Hoje, quais são elas? Justamente a ausência de indenização. Essa é uma questão importante porque a gente não está falando só de produtor rural, a gente está falando também de áreas urbanas. Há pouco nós ouvíamos prefeitos de municípios de Santa Catarina, do Paraná, para citar exemplos, bastante preocupados com o potencial de parte do município ser considerado área indígena e perder a economia e o progresso trazidos pelo agro também para aquela região. Para que essas demarcações se tornem reais, precisariam de laudos antropológicos ou não? Porque a gente viu até o ministro Gilmar Mendes citando de uma forma talvez um pouco jocosa a questão de laudos antropológicos, porque há alguns que são fraudulentos, não é? Essa é uma preocupação muito grande do setor, né? O processo de demarcação de terras indígenas se inicia com uma autodeclaração dos próprios índios, se reconhecendo como índios e reivindicando uma determinada área. E hoje, sem a baliza objetiva que a Constituição estabeleceu que seria o marco temporal, nós teremos uma ausência de previsibilidade. Tudo será embasado por um laudo antropológico, onde esses índios eventualmente vão arguir que seus laços culturais permanecem na área, seus laços espirituais permanecem com a área, não podendo qualquer cidadão ter consciência, ter previsibilidade de que essa área vai ser reivindicada. Então, o processo vai correr praticamente e exclusivamente em face de um laudo antropológico que, eventualmente, esvazia todo o direito de defesa daqueles afetados. Como é que um produtor rural, um proprietário de terra no Brasil, um proprietário de imóvel no Brasil, pode saber se a área que ele detém como propriedade privada pode ser reivindicada? Olha, qualquer cidadão brasileiro, seja ele urbano ou rural, não terá a segurança jurídica para poder afirmar que seu imóvel poderá ou não ser reivindicado por uma comunidade indígena. Isso instala um verdadeiro caos, tanto no campo quanto nas cidades, que muitas vezes não tá tendo consciência do impacto que essa decisão pode gerar. Então é importante a gente enveredar os esforços para que o Congresso Nacional aprove o projeto de lei restabelecendo a segurança jurídica, restabelecendo o marco temporal previsto na Constituição.
Antes da gente chegar no Congresso, e eu vou para lá com você na sequência, a pergunta é por que o STF, a Corte, revisou uma decisão que a própria Corte já havia tomado? Por que esse tema volta à pauta e agora com um desfecho completamente diferente do anterior que vigorava há anos no país? É isso, o Supremo revisitou, né, novamente esse tema. Como você mencionou, essa é uma jurisprudência consolidada há muitos anos, que trouxe uma previsibilidade, trouxe uma pacificação para os processos de demarcação, e agora, ao revisitar ou mudar esse entendimento, reescrevendo o texto constitucional, ele instala justamente essa preocupação que nós temos, né? Essa preocupação de que hoje nós temos mais de 200 processos judiciais, nós temos aí mais de 450 reivindicações, mais de 120 áreas em estudo. Isso tudo será, muito provavelmente, irá avançar em cima de áreas consolidadas, em cima de cidades, e nós viveremos um grave conflito, graves consequências desse processo. Você tem usado essa palavra, conflito, falta de paz. Me chama a atenção porque muitos da nossa audiência também estão preocupados com a paz no campo e esse novo capítulo agora gera muita insegurança. Há alguma forma, ainda olhando sobre o aspecto do judiciário, de rever ou reverter a decisão do STF sem chegar ainda no Congresso? Bom, o Supremo vai enfrentar agora na quarta-feira a fixação da tese. A fixação da tese é justamente o que vai vincular, né, todas as decisões judiciais, vai vincular a administração pública. E nessa fixação da tese, além da discussão do marco temporal, que tudo indica que já foi superada pelos ministros na manifestação dos votos, nós vamos discutir também a questão da indenização, né? Nós entendemos que nós não podemos corrigir uma eventual injustiça em relação aos índios, cometendo outra injustiça com os produtores rurais. Ninguém pode ser violado no seu direito de propriedade, ser expropriado o seu direito de propriedade sem nenhum tipo de compensação. Isso sim gera um conflito. Então nós estamos trabalhando, distribuindo memoriais, conversando em audiências com os ministros, para que garanta a indenização prévia e justa aos produtores e pela União. Isso é o mínimo, eventualmente, que pode ser feito para compensar essa drástica mudança de jurisprudência que vai instalar uma insegurança jurídica muito grande no país. Você já viu algum agricultor recebendo indenização prévia com preço de mercado da terra em casos como esse? Ou essa é uma condição que você até, talvez, se puder, aponta uma certa descrença de que isso de fato se torne uma realidade? É um desejo legítimo de que, se alguém for retirado de sua propriedade privada, seja indenizado. Mas isso de fato tem algum amparo na realidade? É justamente nisso que nós vamos trabalhar. Nós queremos que pelo menos o Supremo garanta que o produtor rural só saia eventualmente do seu imóvel com dinheiro no valor de mercado na sua conta bancária. Isso sim poderá minimizar esse impacto da perda do marco temporal. Ou seja, a indenização sendo prévia, ou seja, antes dele sair do imóvel, e justa, e sendo paga pela União, porque outorgar isso aos estados é apenas empurrar o problema para frente, e certamente o produtor rural vai ter que entrar com várias ações judiciais, ficar anos e anos brigando sem receber esse tipo de indenização. Por isso, o mínimo que se possa pensar é que qualquer um, eventualmente, só vai perder a sua propriedade se for compensado financeiramente por ela. Muito bem, para encerrar esse aspecto e a gente partir para o Congresso, muita gente está comemorando nas redes sociais o fim do marco temporal e alegando que agora serão devolvidas as terras que foram apossadas por alguns que eram terras da União. Esse raciocínio está correto? Esse raciocínio não está correto. O marco temporal, sim, era um importante instrumento de pacificação e atendimento das próprias comunidades indígenas. Por quê? O marco temporal, ao trazer um parâmetro objetivo para o processo de demarcação, ele vai estabelecer que aquela área é ou não uma terra indígena, porém, aquela área não tendo uma ocupação das comunidades indígenas em 5 de outubro de 88, aquela área poderá ser
atendida pela União, ou seja, a União poderá atender essa reivindicação social, indenizando previamente o produtor. Então, era o mecanismo que nós tínhamos para poder pacificar as relações no campo. E esse mecanismo acabou sendo retirado pelo Supremo com essa decisão, e isso certamente trará uma insegurança jurídica para os próprios índios, né, porque vão reivindicar muitas áreas, e certamente os produtores vão questionar judicialmente, questionar administrativamente, e nós não vamos ter uma solução se nós não buscarmos aí a aprovação do projeto de lei no Senado. Bem, Rudi, nesse contexto, até vale lembrar nossa audiência que só em 2023 já houve mais de 6 processos de demarcação de terras indígenas, o que mostra que ainda com a exigência, né, a ocorrência do marco temporal, nós tínhamos demarcações de terras indígenas acontecendo no país, reforçando o ponto que você acaba de trazer. Dentre as soluções, as alternativas, as expectativas do que vem por aí, o que acontece a partir de agora? A gente vai caminhar para um congresso que retoma na CCJ semana que vem a discussão e parte para o Senado, na CCJ do Senado e parte eventualmente para o plenário. PL, projeto de lei, se aprovado no Senado, ele tem validade, ele se sobrepõe a uma decisão de constitucionalidade ou inconstitucionalidade tomada pela Corte? Bom, Kelly, essa importante pergunta para esclarecer aí a toda a população. O Supremo Tribunal Federal decidiu acerca do regime das demarcações de terras indígenas sobre o aspecto das normas vigentes. Hoje nós não temos uma lei específica que regulamenta esse texto constitucional. Muitos ministros, durante o julgamento, ressaltaram isso. Nós estamos analisando sobre a égide dos normativos vigentes. Na ausência de regulamentação do parte do Congresso Nacional, nós vamos decidir. Então, nossa expectativa é que, com a aprovação do PL, ele se sobrepõe a essa decisão do Supremo. Isso por quê? Porque a decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal não vincula o Congresso Nacional. O Congresso tem autonomia institucional para poder regulamentar e decidir isso. Nada impede que futuramente alguém questione essa nova lei no Supremo, e o Supremo vai reapreciar a questão já sob uma nova lei vigente, aprovada pelo Congresso Nacional. Então, se de fato o projeto sendo sancionado pelo presidente da República, ele passa a vigorar em todo o país. É o pulo do gato. Se for sancionado pelo presidente da República, Lula se voltará contra o STF, dando então um voto de confiança à decisão do Congresso, se assim for, e acabando com o marco temporal das terras indígenas? Bom, isso é uma questão política, nós temos que aguardar a aprovação no Senado para ver. Precisamos aguardar. Qual é a última questão para a nossa audiência que está aí preocupadíssima com o futuro? Isso vai acontecer amanhã, eu vou perder as minhas terras? Em quanto tempo eu vou ter que sair daqui? Todas as pessoas que nos escrevem, Rudi, querem saber como é que elas dormem depois de hoje. Como vai ser? Bom, os produtores não vão desistir, nem nós vamos trabalhar fortemente para que aprove no Senado essa lei. Mas os produtores terão sim que ficar atentos, promover as defesas administrativas e judiciais necessárias para resguardar o direito de propriedade. Nós vamos aqui, tanto no Supremo Tribunal Federal quanto no Congresso, batalhar para resguardar esse direito de propriedade do produtor rural. O Senado não decidir, todos os processos jurídicos que estão sendo revisados levarão em conta a decisão do STF, que acabou com o marco temporal, e isso, então, dá uma prioridade, dá uma condição favorável ao indígena em detrimento do agricultor ou proprietário de terra. Essa é a nossa preocupação. A decisão do Supremo, ele retira praticamente os instrumentos que o produtor rural tinha para poder questionar um processo de demarcação de terras indígenas. Então, qualquer área efetivamente sendo reivindicada pelas comunidades e atestada por um antropólogo, poderá ser demarcada como uma terra indígena. Então, ou seja, a baliza que a própria Constituição estabeleceu de parâmetros para saber o que é ou não uma terra indígena foi justamente retirado por essa decisão do Supremo. Por isso que nós precisamos que o Congresso Nacional regulamente esse tema e restabeleça aí a paz, a segurança jurídica, a previsibilidade, para que o produtor rural possa fazer o que mais sabe, que é produzir alimento para o Brasil e para o mundo. Obrigada, Rudi Ferraz, diretor jurídico da CNA, pelos importantes esclarecimentos. O espaço está aberto. Volte sempre. Eu que agradeço. Obrigado.
Os nossos espectadores continuam a enviar mensagens e o Darley, ele disse assim, diz que é de Vitor Meirelles, Santa Catarina, e que mais de 500 famílias que vivem da agricultura familiar serão afetadas. Tem muito mais gente escrevendo, vamos à próxima. A Juliana Borchat, de Brasnorte, em Mato Grosso, diz que na região dela tem área legal e escriturada com possível ampliação de terra indígena. Adiante, vamos à mensagem da Cláudia Lassig, que diz: sou de Santa Catarina, moramos em área de litígio. O nosso maior medo é de agora ter que abandonar a nossa terra. Mais gente participando. Miguel Mosman disse: moro em Saudade, Santa Catarina. A minha propriedade é vizinha à área em conflito há 23 anos. Queremos paz, disse ele. A decisão do STF pelo fim do marco temporal das terras indígenas não atrapalha o andamento do projeto de lei que trata do mesmo tema no Congresso Nacional. Isso é o que diz o relator do projeto de lei, senador Marcos Rogério. Vamos conferir. Não há nenhum prejuízo à tramitação do processo legislativo. O projeto marco temporal deve avançar primeiro na CCJ e depois no plenário e garantir a quem está no campo e também na cidade segurança jurídica. Esse deve ser o encaminhamento do Senado Federal. A nossa intenção, o nosso desejo é avançar com esse texto na forma como ele está. Um ponto ou outro, né, que um setor, um segmento ou outro tem de preocupação, ele está isolado. É possível, na sequência do processo, você ter uma opção de veto. Não há prejuízo ao núcleo central que trata do marco temporal, mas não há tempo para a gente postergar essa decisão, né? A decisão que parte do Supremo Tribunal Federal gera um clima de muita insegurança no Brasil inteiro, nos estados e muitos municípios também, de sorte que nós temos a obrigação de avançar com esse tema, né, aprovar no Senado Federal e levar à sanção esse projeto de lei. Devolver, né, para quem está nesse ambiente de angústia, de incertezas, né, justamente essa sensação de segurança. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, defendeu que se alcance um meio termo para o marco temporal das terras indígenas. Segundo ele, é importante ter o reconhecimento dos direitos desses povos, mas não em detrimento dos produtores rurais. Já o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, comemorou a derrubada do marco temporal. Nas redes sociais, ele disse, abre aspas, momento importante marcado pela luta pela garantia dos direitos dos povos originários do nosso país. Fecha aspas.